pessoal. Sport Sul veio até a casa do meia Léo Santamariense, que já atuou nos 2 clubes da cidade, o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense, também com passagem pelas categorias de base do Grêmio de Porto Alegre, atuou pelo Santo Ângelo, entre outros. Léo, obrigado por receber o Sport Sul na tua casa, por esse bate-papo com a gente. Prazer aí, Diogo, tá falando pra vocês aí do Sport Sul. Uma honra aí receber a equipe aí do Sport Sul na minha casa. Léo, há 2 meses atrás, tu recebeu um convite, uma proposta para atuar pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Na verdade, agora não mais Porto Alegre, né? O Cruzeiro que já é em Cachoeirinha, a sua sede, a sua estrutura, mas acabou voltando, Léo. Não deu certo. Queria que tu falasse um pouco, começando, né, pela parte mais recente da tua carreira, essa ida para o Cruzeiro, e pouco tempo depois acabou retornando Santa Maria. Na verdade, a minha ida para o Cruzeiro foi de uma forma muito rápida, porque o pessoal do clube me ligou, foi num sábado para eu me apresentar já na segunda. Então a gente acertou tudo muito rápido, inclusive até a questão salarial, que eles foram bem sinceros em relação a quanto iriam pagar. Não deu tempo muito de eu pesar isso, até porque eu tenho uma outra profissão aqui, né? Como tu já bem sabe, Diogo, eu sou formado em Educação Física e tenho uma profissão em Santa Maria, então na verdade joguei tudo pro alto e fui arriscar lá para uma possibilidade de crescimento profissional dentro do futebol. Porém, a minha ideia também lá era estudar, aproveitando estar residindo próximo a Porto Alegre, que é um centro grande para mim, que tenho também uma ideia de seguir numa carreira acadêmica, né? E a minha ideia era essa, só que infelizmente lá o local onde a gente residia era muito longe de Cachoeirinha, quanto mais de Porto Alegre. E o Cruzeiro ainda não está com a estrutura toda formada em Cachoeirinha, então a gente treina praticamente sempre lá no Estrelão, que é em Porto Alegre. Então é uma viagem de ida e de volta sempre. Então ia ficar inviável mesmo essa minha continuação nos estudos. E foi isso que pesou mais para eu resolver voltar. A falta que eu senti de continuar mantendo a minha outra carreira paralela, que é no meio acadêmico mesmo, dentro da área que eu me formei. Embora a vida de um profissional do futebol, de um esporte, te requer muita dedicação, mas não era aquilo que tu esperava, né, Léo? Te exigia muito mais tempo em função desse deslocamento, então não era o que realmente tu esperava que tu ia encontrar lá no Cruzeiro, né? Na verdade, eu não tenho queixa nenhuma para fazer da equipe do Cruzeiro, nem da estrutura do clube. Isso foi uma questão pessoal minha mesmo, de resolver sair do clube, em função disso, dessa dificuldade até para eu ter essa continuação nos meus estudos. E eu sinceramente fui ficando meio com a cabeça vazia lá, porque o que eu fazia era treinar e ficar lá num quarto, até porque o local também era como se fosse no meio do mato, assim, cara. Era um local bem isolado da cidade de Cachoeirinha, assim, um bairro bem isolado. E foi mais isso mesmo que eu não estava me sentindo muito bem. E até muitas vezes dentro do campo isso também estava me afetando. Eu estava jogando lá, assim, mas caí bastante de rendimento em função disso. Tanto que no quarto amistoso que a gente fez, eu já estava até no banco, assim, em função de talvez o meu desânimo em relação a essa questão também paralela ao esporte que eu tenho. Esse convite do Léo para atuar pelo Cruzeiro se deu muito da tua atuação no primeiro semestre, né, Léo? Divisão de acesso pelo Inter de Santa Maria, não começou a competição como titular no Rio Naldo do estádio Presidente Vargas, que acabou 2-2, mas a partir dali foi ganhando seu espaço, se tornou uma das referências do time treinado pelo Sérgio Savian, vestiu a camisa 10, atuou por 24 partidas, embora tenha marcado apenas 3 gols, deu muitas assistências, foi o principal articulador do time do Savian, Léo. Muitos problemas, atraso de salários, é claro que influencia, mas como é que dá para avaliar, Léo, para ti, dentro do campo, essa participação na divisão de acesso, vestindo a camisa do Inter de Santa Maria? Falando, acho que questão dentro do campo, né, acho que realmente eu tive um crescimento muito grande durante a competição. Aos poucos fui ganhando uma confiança, cada jogo que eu ia melhorando e vendo a possibilidade de crescimento dentro da competição, eu tive jogos melhores, né? Eu acho que foi realmente uma ascensão durante o campeonato e, como tu falou, fiz poucos gols, mas ajudei bastante a equipe com assistências. Obviamente que também tive
meus jogos ruins, alguns jogos que eu não consegui ajudar como eu queria o clube. Em relação a essa parte extracampo, claro que pesou na vida de muita gente, porque infelizmente o clube tem que contar com diversas opções financeiras para poder manter um clube bem estruturado, e isso não aconteceu na equipe do Inter SM. Eles tinham um plano e esse plano não deu certo, não teve mais nenhum, então a gente ficou com, como vocês bem sabem, com vários salários atrasados. Até hoje ainda isso se reflete, porque eu tenho acho que 2 meses e meio de salário atrasado com o clube, algo que eu ainda estou tentando conversar, dialogar para chegar em algum acordo, para que a gente não tenha que buscar uma outra possibilidade. E hoje tenho uma amizade muito grande com o professor Xavier. Ele mesmo disse que no início a nossa relação era meio complicada, a gente não se acertava muito, mas durante o campeonato a gente foi criando uma amizade. Inclusive sábado passado estava no aniversário dele, então eu tenho acho que só boas recordações desse passado recente que eu vivi no Inter de Santa Maria em relação à questão profissional dentro do campo aí. Então a gente já conversou sobre o 2012 do Léo, né? Começou no Inter de Santa Maria, que rendeu um convite para jogar pelo Cruzeiro. E agora, Léo, retornando a Santa Maria, tua casa, tua cidade, com tua outra profissão paralela, recebeu novamente convites, né? Sondagens, iniciaram essas conversas para tu atuar novamente pelo Rio Grandense, onde tu te profissionalizou, e também pelo próprio Inter. O que dá para dizer dessas conversas? Até que ponto ficou isso aí, Léo, para atuar na Copa Eldorado aqui em Santa Maria? Na verdade, Diogo, o que existiram mesmo foi mais uma sondagem de ambos os clubes, porque uma coisa efetiva mesmo, concreta, não aconteceu. Eu tive no Rio Grandense logo, acho que 2 dias, 3, após a minha chegada em Santa Maria, minha volta do Cruzeiro. Conversei com o Renan, ele ficou de me retornar a ligação para me confirmar alguma coisa em relação referente a salário, a essa parte financeira. Infelizmente ele não me ligou, de repente porque talvez ele não tenha chegado no consenso com o pessoal da diretoria. E em relação ao Inter SM, o Foguinho já havia me contatado, eu fui lá conversar com ele. Ele disse que em relação à questão salarial ele já havia conseguido assim, o que mais ou menos a gente havia conversado, só que tinha esse débito, né, do clube comigo, e eu falei para ele que eu só jogaria caso o clube me pagasse pelo menos uma parte boa desse débito, o que infelizmente também não aconteceu. Até conversei com o próprio professor Betinho, né, ele demonstrou bastante interesse em eu estar na equipe, isso me deixou muito feliz, mas foi uma pena que essa situação financeira, né, me impediu de continuar jogando ainda esse semestre, e daí sim poder ter uma ligação com a minha vida profissional além do futebol, né. Então por enquanto agora mesmo, esse semestre meu objetivo é me focar bastante nessa questão mais profissional, mais do lado acadêmico, né, na área que eu me formei. Todo mundo pensa, todos os jovens, crianças no Brasil, inclusive eu, né, Léo, quando pequeno tem aquele sonho de ser jogador de futebol, e todo mundo sonha em salários astronômicos, aqueles caras que a gente vê na televisão que ganham muito, mas a grande realidade para a grande maioria dos atletas profissionais de futebol é outra, né? Baixos salários, estrutura não é aquilo que a gente sonha, e tu é um dos poucos deste meio que buscou uma qualificação, né, Léo? Buscou uma faculdade, buscou uma carreira paralela. Tu sempre, não digo uma incerteza, mas conviveu com essa possibilidade, né, mesmo sonhando em vingar no futebol, já com a cabeça daquele outro lado. Como é que foi isso aí, essa questão? Porque, como eu disse, repito, né, muitos não buscam muito conhecimento, se dedicam muito à vida de jogador e não pensam como tu em fazer uma faculdade, né, Léo? É verdade, esses poucos privilegiados que tu falou, de ter um salário mais alto, acaba deixando essa parte intelectual, digamos assim, um pouco de lado. Como né, é muito fácil esse ganho de dinheiro enquanto está num clube maior, o pessoal acaba deixando de lado uma outra formação, né? Eu, talvez por uma boa estrutura familiar que eu tive, sempre pensei em tentar levar isso, a minha vida profissional no futebol, mas ter alguma outra formação, até para futuro, até porque a carreira, né, no futebol ela é muito curta, mas em função da minha estrutura familiar que eu pensei nisso. Claro que muitas vezes
era difícil, eu pensei até em parar de estudar, mas com o apoio das pessoas que estavam ao meu redor, eu segui, né, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória acadêmica, consegui me formar, e é algo que me deixa muito feliz, é saber que eu tenho uma evolução, algo que a gente não tem no futebol. O futebol tu pode ter uma ascensão tremenda, mas vai chegar uma hora que vai terminar, né? Tu estudando, não, a tendência é só tu aumentar cada vez. Tu te formou, tu faz uma pós, fez pós, tem mestrado, fez doutorado, faz doutorado, faz pós-doutorado, se for o caso, especializa. E essa valorização que tu tem também numa outra área é muito legal, muito satisfatória, algo que eu tô aos poucos começando a conhecer e me deixa muito feliz também. Como tu citou, o futebol no interior é muito difícil, porque o apoio é muito pequeno. A gente falando já aqui voltado para Santa Maria, o futebol local, o esporte em si não tem apoio, né? As empresas locais não ajudam, geralmente as pessoas que ajudam querem algum retorno, então não é mesmo para tentar alavancar o esporte da cidade, sim, sempre pensando em algum retorno. Isso dificulta muito o crescimento, né, do esporte na cidade. Isso é mesmo, a gente fica um pouco chateado, porque Santa Maria é uma cidade que tem um grande potencial de atletas, mas infelizmente a cidade, a região em si, não ajuda com recursos para que isso cresça, né, para que a cidade tenha um alavanque, né, no esporte, crie novos talentos, consiga ter 2 times numa primeira divisão no Campeonato Gaúcho. Uma coisa que a gente fica triste, mas que é uma realidade que a gente vive agora, né? Para ilustrar isso que o Léo está falando, né, por um estudo da Organização Mundial de Saúde, a cada $1 investido em esporte, 5 são economizados na saúde e em outras questões, né? Então aí Santa Maria é uma cidade grande, fica também nosso registro e teria condições de dar um suporte melhor. Mas só para falar do Léo, ele é formado em Educação Física, atuou também como preparador físico. Isso aí chega a ajudar no convívio com os próprios colegas, diferencia um pouco, né? Aquele jogador, tu consegue fazer uma leitura não só daquela questão tática e técnica, mas também da parte física. É uma profissão que soma na carreira de jogador, né? Não é uma coisa diferente daquilo que tu vive como atleta profissional, né, Léo? Esse jogo foi muito interessante para o Brasil, Pelotas, nosso preparador, o professor Marcelo, numa crise de amidalite, e como eu era formado, o professor Xavier me chamou e pediu para eu dar o aquecimento, e era o meu primeiro jogo como titular, e obviamente eu estava um pouco nervoso, e Bento Freitas estava cheio, era o primeiro jogo do clube no ano, assim, em casa, pela competição, né? E aquilo ajudou um pouco a me tranquilizar mais, porque eu estava falando com todo mundo, o pessoal, como a gente tinha um grupo ali muito, muito legal, assim, o pessoal me ouvia, digamos que acatava ali as minhas ordens. Teu momento de professor. Exatamente, então aquilo me ajudou bastante no jogo, foi uma coisa bem importante mesmo para eu me tranquilizar, para entrar bem e fazer um bom jogo. Em relação ao que tu falou sobre o que se ajuda, né? Na verdade, o futebol me ajudou na minha profissão, porque hoje eu tenho uma bagagem de ter vivido o esporte, então eu tenho uma prática muito grande dentro do futebol. Então, muitas coisas que eu estudei sobre demandas energéticas, coisas mesmo que entram na área da educação física, eu me lembrava lá da época que eu joguei, né? No momento que eu estava jogando, e isso acho que me deu um fácil entendimento de algumas coisas, que eu consigo encaixar mais fácil as coisas do que muitas vezes alguns colegas meus, por não ter muito vivido nesse meio do esporte. Aliou aquele conhecimento acadêmico com a própria prática. Com a vida profissional no esporte. Isso me ajudou muito a entender muita coisa mesmo. Então, na verdade, o futebol me ajudou a entender muita coisa dentro da educação física, assim. Isso é bem legal, porque consigo fazer vários ganchos assim que eu lembro. Aquela época o treinador dava um treino anaeróbio, por que era anaeróbio? Então, um exemplo, né? Isso me ajudou bastante a progredir, digamos, nessa minha formação. O Léo, então, digamos que pelo futebol profissional deu uma estacionada, a gente espera que seja por um período curto, né, Léo? Acredito que tu, como jogador profissional, como eu disse, com a maioria dos brasileiros, tem aquele sonho, ainda
deve ter aquele desejo dentro de ti de atuar com uma grande camisa, jogar para um estádio cheio. Como é que tu encara essa questão, Léo? Agora tá focado especialmente na tua carreira de personal trainer, para tua formação acadêmica, ou tu alimenta aquela questão, essa vontade, esse sonho de ainda ano que vem, quem sabe, voltar, receber um convite, vestir a camisa de um clube aqui pelo interior mesmo e tocar tua carreira como jogador profissional? Como é que tu encara isso? É que na verdade o futebol é uma paixão, né? É um vício que a gente tem, é uma coisa que está no sangue. Então eu parei de jogar, eu fiquei 2 anos sem jogar em 2009 até agora, esse semestre de 2012. E eu falei que eu não ia mais jogar, cara. E daí eu tive alguns convites e já voltei em função disso, desse amor pelo esporte, dessa paixão que eu tenho por estar jogando. E dentro do campo parece que tu esquece de tudo, né? Tu ali, os teus companheiros, a bola. Então é difícil eu dizer que eu nunca mais vou jogar, eu não quero mais jogar, eu nunca mais vou jogar, porque realmente eu amo o amor futebol. Fala mais alto, né? Exatamente. Mas infelizmente o que eu vivi no Inter SM nesse primeiro semestre me desgastou muito psicologicamente em vários aspectos, também além desses psicológicos, questão financeira, muitos planos que eu fiz contando com esse salário que eu acertei lá, planos de viajar, de também dar procedimento nos meus estudos, viajar para fora para estudar inglês. Então uma série de coisas que eu fiz e que infelizmente eu não pude cumprir em função do que o clube fez comigo, digamos assim, do não cumprimento do clube comigo. E isso me desgastou muito, cara. Eu sei que pelo menos eu trabalhando na minha área eu tenho essa garantia, tanto de crescimento profissional como da questão financeira de tu receber certo, né? Isso é uma coisa que me deixa muito triste com o futebol no interior, é essa, eu acho que eu posso dizer, falta de comprometimento de alguns para com os atletas. Isso é uma coisa que também me deixa muito chateado, porque muitas pessoas, muitos jogadores aqui que eu convivo param de jogar por isso. O Morelli é mais um grande amigo meu, que eu acho que é um grande jogador que se desgastou total psicologicamente. Pode ser que jogue também, mas foi outro cara que também foi muito afetado por isso. Entre outros ainda que estão jogando, o Darzoni, que tem a família dele lá, o Julinho, diversos jogadores que estavam aqui com a gente, né, e que sofreram um pouco com isso. Então essa parte psicológica me afetou bastante. Hoje eu posso te dizer que eu sou muito tranquilo e não seria frustrado caso não jogasse mais. Como eu te falei, não posso dizer que eu nunca mais vou jogar, mas caso eu não jogue, eu não sou frustrado. Eu joguei, tive meu momento, fiz uma base boa, pude jogar num time como o Grêmio mesmo, que não foi no clube profissional. Mas é como a gente fala, né? A bola dá volta. Quem pode dizer que ano que vem eu não vai estar jogando de novo? Mas o meu objetivo hoje mesmo é mais pleno, assim, mais certo na minha vida, é com certeza teu planejamento pessoal. Exatamente. Esses jogadores que o Léo falou foram todos colegas, né, no Inter SM, na divisão de acesso. Planejamento errado do clube, algumas promessas não cumpridas. Mas só para voltar, já que citou esses colegas, o Inter SM tinha um grupo que, se tivesse tudo certinho, tinha, na minha visão, Léo, que tive a oportunidade esse ano de acompanhar o trabalho de vocês no dia a dia, tinha grandes jogadores e condições de recolocar o Inter de Santa Maria na primeira divisão. Além desse que tu citou, cito o Patrola, o próprio Rogério, o goleiro Bastos, o próprio Paulo Henrique Miranda, que com 40 anos jogava na lateral esquerda, de volante, meio armador, só não pegou no gol. Entre esses jogadores, Léo, era um grupo forte, né? Foi montado uma equipe boa, mas infelizmente, né, essa desmotivação acabou fazendo o trabalho ficar comprometido, né? Mas dentro do campo era um grupo bom e de grandes profissionais. Com certeza, não tenho o que falar do grupo que foi contratado. Acho que isso é um dos méritos que a gente pode dar para a diretoria, o grupo que eles contrataram, né, o grupo que eles montaram, um grupo de, além de serem excelentes jogadores, são excelentes pessoas, né, porque tiveram caráter para ir até o final. Muitos infelizmente ficaram nessa caminhada na Série B. Cito o Magno, que era um brigador lá na frente, que ajudava muito, além de fazer diversas coisas, ajudava também muito na parte da marcação. O próprio Fabiano Veiga, o Enzo, que machucou. Então a gente tinha um
um grupo excelente, mas que por adversidades extracampo acabou se desmantelando, né, se desmanchando e culminou nessa nossa desclassificação, até na minha opinião, precoce na segunda fase. Como tu falaste, se a gente tivesse tido esse grupo do início até o final, teria grandes chances de conseguir levar o clube aí para a primeira divisão. Léo, eu te conheço há algum tempo já, né, mas esse ano, pelo Sport Sul, tive a oportunidade de ser setorista do Inter de Santa Maria, acompanhar teu trabalho no dia a dia, sei da tua capacidade, sei da tua qualidade técnica, do teu caráter, do teu profissionalismo, cara. Eu e o Sport Sul desejamos que tu, ou no futebol, ou não, consiga o sucesso, siga o teu caminho e te desejamos boa sorte. Tu é um cara que merece, e ainda daqui de Santa Maria, um cara que a gente chama de nosso. Obrigado por nos receber aqui. Valeu, sucesso, Diogo. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer enorme poder estar falando contigo. E da mesma forma que me desejo, eu desejo para toda a equipe de vocês aí, que também eu posso falar que são profissionais de alto gabarito, todos os dias lá no campo, acompanhando o nosso trabalho, coisa que, olha, dificilmente a imprensa local faz. Realmente especializados em cobrir o esporte e devotos, né, à cidade de Santa Maria, empenhados em divulgar realmente o esporte. E isso é uma coisa que vai ajudar muito, na minha opinião, o esporte, essa divulgação que vocês estão tendo aí com o Esporte Santa Maria, e desejo o mesmo aí para vocês, que tenham um crescimento longo, e isso com certeza vai acontecer em um futuro breve aí, vão estar cada vez melhores, é o que eu desejo, e agradeço mais uma vez o convite. Amém. Valeu, galera. Tchau.